pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Vocês não vão acreditar, eu e o professor Igor aqui conseguimos achar onde circula, onde vai grifar aqui nesse novo PDF, então eu não vou trocar o PDF. Nossa senhora, consegui achar o troço. Então, o nosso curso de História é para concursos vestibulares e também para militar. O e-mail historiacompanhia1@outlook.com, Facebook Istuçá e o celular para mensagem, o 3291650267. Então vamos falar aí qual que é o conteúdo que será ministrado nessa aula de hoje. Qual que é o conteúdo? Crise de 29, parte 1. Nossa, nós vamos ter outra parte? Sim, vamos ter outra parte. E o que nós vamos falar nessa parte? Panorama. Muito interessante para a sua prova. Pessoal, a crise de 29, como eu já falei para vocês, em aulas, né, se eu não me engano, de Primeira Guerra Mundial e também aulas aqui sobre entreguerras, a crise de 29, pessoal, ela vai afetar e vai afetar de fato o mundo capitalista. Ou seja, aquela parte do mundo onde se rege nas leis econômicas o capitalismo. Ih, já espreguiçando aqui que é de manhã, agora eu acordei, beleza? Mas vamos lá. As nossas aulas é assim mesmo, é tudo no improviso aí. Nós espreguiça, mata pernilongo no meio das aulas. Nossa aula é assim mesmo. Então, continuando o raciocínio aqui, raciocinado. A crise de 29, pessoal, vai afetar muito o mundo capitalismo. Mas já temos que observar uma coisa. Com a Revolução Russa, você já observa ali, no fim da Primeira Guerra Mundial, a bipolarização do mundo. Não é só lá após o fim da Segunda Guerra Mundial que nós vamos ter esse nascimento do mundo bipolar. Ele já acontece já ali no final da Primeira Guerra Mundial. Então, quando ocorre a crise de 29, pessoal, ela afeta só o mundo capitalista, ou seja, o mundo socialista da União Soviética, agora o nome, não é afetado. Consequentemente, você observa o quê? Um grande crescimento, uma grande expansão dessas ideias socialistas rumo à Europa e entre outras áreas. Ou seja, nesse momento, a ideia dos partidos comunistas eles vão crescendo cada vez mais dentro dos países. E nesse caso, a burguesia que está passando por essa crise, porque essa crise vai afetar muito a burguesia industrial, essa elite burguesa, eles vão se apoiar em regimes autoritários numa forma de quê? De ter um governo forte para impedir esse avanço comunista. Eles vão se apoiar a governos de capitalismo de extrema direita. Tranquilo, pessoal? Então, aqui nós observamos duas preliminares, né? Uma das influências para o novo conflito Segunda Guerra Mundial. Beleza? Panorama, Belle Époque, né? Belle Époque, ou Bela Época. O termo francês nesse momento aí, Belle Époque. O que nós temos que entender aqui? Antes, primeiramente, de 1880 até 1914, pessoal, o início da Primeira Guerra Mundial, nós temos esse período Bela Época. Ou seja, Belle Époque também. O que eu quero dizer com isso? Esse período, pessoal, de 1880 até 1914, é um período de prosperidade europeia, uma paz na sociedade. Você observa que você não tem guerra. Eu já vim falando aqui sobre esse período, mas frisando aqui para a gente puxar o gancho já com a crise de 29, para podermos entender. E nesse momento, pessoal, você observa que, claro, na França, Paris se torna o centro da cultura, o centro do estilo, né? O centro das novas inovações do mundo. Paris é a cidade luz. Tranquilo, pessoal? Então, a Bela Época, né? A Bela Época
a Belle Époque, né, também chamado, é o período em que você observa uma grande prosperidade na sociedade, uma paz interna, e essa prosperidade se dá através dos avanços científicos na parte da filosofia e na parte também do crescimento do capitalismo. Tranquilo, pessoal? Onde o capitalismo industrial começa a se consolidar muito forte, beleza? Período de paz, como já falei para vocês, paz, ciência e tudo mais. E nesse caso, pessoal, dentro desse período, nós observamos transformações na área da comunicação, na área do transporte, né, do carro, né, de navios, a vapor, a aviação. As máquinas agora ganham mais espaço ainda dentro das indústrias, ou seja, aquela substituição da produção manual. E nesse caso, os industriais com mais tentam procurar uma mão de obra mais barata para ter menos custos e, consequentemente, ter mais lucro. Nada mais, nada menos, a chamada mais-valia. Beleza? Nós já observamos aqui no CHC a primeira revolução industrial, onde nós observamos suas características, né? O combustível dessa revolução industrial é o carvão, o vapor, né? A máquina a vapor, o ferro, né? O principal produto aí, entre outros. Depois, na segunda revolução industrial, que vai dar um boom muito grande para essa bela época, né, será a segunda revolução industrial, onde nós temos agora o petróleo, a eletricidade e o aço. Pessoal, mais modificações atraem o povo. Burguesia controla as cidades. Pessoal, não podemos deixar de falar que essa segunda revolução industrial, ela marcou e muito essa grande evolução dentro desse período chamado de Bela Época. Ou seja, você observa um crescimento muito grande do capitalismo. Consequentemente, pessoal, essas modificações atraem a população rural. Ou seja, nós observamos nesse momento que as cidades começam a ganhar grande prestígio. A zona rural agora ela é vista como a parte da agricultura, na parte do lazer. A importância muito grande se dá dentro dos centros urbanos. Essa burguesia industrial se consolidando, ela vai atrair muitas pessoas. Ou seja, a burguesia começa a controlar essas cidades e você atrai também essa população. Consequentemente, nós observamos novos tempos, né? Nesse caso, a Bela Época, né? Antes, você não observava um futuro melhor. Ou seja, a partir desse momento, você vê nas cidades, né, a sua prosperidade, né, novos rumos para a sua vida. Ou seja, vemos o quê? Futuros melhores. Nada mais, nada menos que essa burguesia vai começar a se expandir. E se expandir de uma forma em que as suas inovações tenham que atingir todos os espaços. Nesse caso, nós observamos através de quê? Das exposições universais. Tranquilo, pessoal? Consequentemente, com esse grande crescimento, né, com essa paz, né, com essa prosperidade econômica do capitalismo, você vê um grande crescimento populacional. E, nesse caso, né, esse crescimento populacional também dentro das cidades vai levar a problemas sociais, ou seja, as crises urbanas, a falta de saneamento básico, o esgoto, né, a infraestrutura dessas cidades não comporta o tanto de pessoas que está chegando, consequentemente, e que está nascendo. Consequentemente, o que você observa? Problemas problemas de infraestrutura dessas cidades. Ou seja, as crises urbanas. Você tem o problema com o saneamento básico, as doenças, e logo nós temos o quê? Os movimentos, as revoltas dentro dessas cidades, que vão, de uma forma ou de outra, atemorizar essa elite burguesa dessas cidades. Tranquilo, pessoal? Consequentemente, você observa que essa bela época, ela entra em declínio. E qual que é o declínio dessa bela época, né? Dessa prosperidade? O início da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, que nesse momento vai dar uma nova identidade de pensamento, o socialismo e, consequentemente, a crise de 29. Tranquilo, pessoal?
Nós temos que entender uma coisa muito interessante. A segunda revolução industrial, pessoal, que vai dar essa prosperidade, que vai dar essa prosperidade para dentro da Europa, nós temos que observar uma coisa. Essa revolução e segunda revolução industrial, pessoal, ela não vai só se configurar dentro da Inglaterra como foi a primeira. Ela vai se expandir para outros países. Consequentemente, a Inglaterra deixa de ser a grande potência naquele momento. Ou seja, a Inglaterra, que até aquele momento era a parte da instabilidade, né? Aquela potência, nós temos uma potência forte, então nós temos uma estabilidade. A partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Revolução Industrial e com essa prosperidade do mundo, você observa o quê? Que você tem outros países nascendo nesse momento, com potências industriais. Exemplo, a Alemanha. Tranquilo, pessoal? O Marx, né, Karl Marx já alertava já desses problemas, dessa grande expansão do capitalismo, que poderia levar, no momento, crises econômicas, ok? E essas crises, pessoal, como nós observamos, principalmente a crise do capitalismo, ela não afeta unicamente um só país. A crise de 29, pessoal, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela não afetou unicamente os Estados Unidos, ela afetou o Brasil, como nós já observamos, né, através da Revolução de 30, entre outras coisas. A produção, a economia do Brasil baseada no café vai ser muito afetado. Então, essa crise de 29, pessoal, as crises econômicas, elas não afetam unicamente só um país. E principalmente, a crise de 29 não vai afetar só os Estados Unidos, não, mas sim todo o bloco capitalista. Tranquilo, pessoal? Afeta quem? O mundo liberal. E nesse momento, pessoal, quando essa crise de 29 vai afetar esse mundo liberal, nós vamos observar o quê? Que essas ideias democráticas, essas ideias liberais, essas ideias de um Estado da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos cresce 2000%. Tranquilo, pessoal? Esse crescimento dos Estados Unidos dá graça ao que? A Primeira Guerra Mundial. Isso nós não podemos negar. Foi como fornecedor de alimentos e de armas. Nesse momento você observa o grande crescimento da indústria bélica. E como credor. Lembrando, pessoal, que antes da Primeira Guerra Mundial, como eu já falei para vocês, os Estados Unidos era devedor. Quando eclode a Primeira Guerra Mundial na Europa, ela não afeta os Estados Unidos, porque está acontecendo aonde? Na Europa. Você observa Inglaterra, França, lutando contra, e seus países aliados, lutando contra a Alemanha, né? O principal mal aí que tinha que ser combatido, que estava levando essa Primeira Guerra Mundial. E o que você observa nesse momento? Os Estados Unidos, que tinha débitos, né, que tinham dívidas nesses países, ele vai começar a ser credor, vai começar a financiar. Então aquela dívida de 3 bilhões que eles tinham, aquilo já está quase que liquidamente zerado em 2 anos de guerra, ou até menos antes. E nesse caso, os Estados Unidos começam a financiar esses países. Outra coisa que nós temos que observar também, após a Primeira Guerra Mundial, o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos continuam financiando esses países europeus.
Mas nós temos que observar o quê? Que o governo americano, esse governo liberal, esse governo republicano liberal, ele que não quer intervir muito na economia, deixa a economia andar com suas próprias pernas, não tem uma política de controle, de planejamento dentro dessa economia. Então, essa política liberal, né, na parte econômica vai levar aí muito na superprodução, na crise de 29. Por quê? Os Estados Unidos, pessoal, não estavam pensando que a Europa iria consumir seus produtos até hoje, né? A Europa, num dado momento, iria começar a se recuperar do fim da Primeira Guerra Mundial. A sua economia ia começar a crescer, né? Eles iam começar a se recuperar. E os Estados Unidos continuam produzindo mesmo assim. Logo que essa diminuição dessa absorção por parte dos europeus dos produtos americanos, isso não iria continuar por muito tempo. Logo, essa produção que iria aumentando, os estoques e tudo mais, o próprio mercado interno americano não conseguiria absorver. Pessoal, nós temos que entender que os Estados Unidos, em um dado momento, que ele, até 1929, ele correspondia com 42% da produção mundial, como diz o historiador Hobsbawm. Tranquilo, pessoal? Um outro historiador também, o chamado José Jobson de Andrade, um historiador brasileiro, diz ainda, é mais radical ainda, diz ainda que ele, de vez dos 42%, tinham 44,8% da produção mundial. Então, você observa que nesse momento, o grande crescimento industrial dos Estados Unidos. Beleza? Continuando aqui, o que nós vamos observar nesse momento? Essa grande produção, esse grande crescimento industrial, esse grande crescimento de produção, por causa também dessa política de governo dos Estados Unidos de não intervir muito na economia, isso não, o pessoal não estava pensando que futuramente isso poderia levar a uma crise. E essa crise é qual? A crise de 29, que nós vamos começar a abordar mais à frente. Então nós temos que entender primeiramente o que nós abordamos nessa aula. Os primeiros, o período antes da Primeira Guerra Mundial, de 1880 até 1914, onde nós observamos a prosperidade europeia, mas só que isso vai se definindo com o que? A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e, consequentemente, com a crise de 29. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula, aí sim nós vamos entrar mais profundamente dentro dessa crise de 29. Valeu, pessoal. Um abraço.